Olá, pessoal. Bom dia, bom meio-dia. Enquanto vocês vão chegando aí, eu vou explicando um pouquinho pra vocês. Acho que vale falar que a live de hoje não vai ficar gravada, ela vai ficar disponível por um tempo depois limitado ali, tá? Eu vou depois passar o link pra vocês. Mas se preparem, papel, caneta, enfim, façam as anotações de vocês. Eu tenho uma convidada hoje, na verdade, uma convidada muito especial, que é a Thalita. Ela é educadora física, ela é especialista em saúde da mulher. Eu treino com ela hoje e ela também é especialista em acompanhar gestantes, mas sabe muito desse papo de ciclicidade da mulher, de entender as necessidades da mulher, necessidades pélvicas, ganho de massa muscular. E dentre as nossas conversas, enquanto a gente tá treinando, a gente falou, vamos compartilhar isso para as mulheres, porque realmente isso é algo que a gente vê muito comum, né? Eu compartilhando das mulheres que eu acompanho, ela compartilhando das mulheres que ela acompanha. Então a gente decidiu trazer isso aqui para vocês. São coisas que a gente vê na prática, que são coisas, erros comuns, erros muito frequentes, que acabam impactando, limitando a gente de ganhar massa muscular, tá? E pra quem tá chegando agora, pra quem nunca participou das lives, todo meio-dia, toda quinta-feira, ao meio-dia, a gente tem live. Na semana passada a gente falou de transição hormonal, então para as mulheres que têm mais de 37 anos, 37 ou mais, né, uma live obrigatória de vocês assistirem. A gente já falou também de saúde da tireoide, de sensibilidade à histamina, do cérebro cíclico, então quais são as nossas habilidades em cada fase do ciclo. Então, sempre fiquem atentas aí às lives que vão acontecer toda quinta-feira, tá? E eu não economizo em passar informação para vocês, tá bom? A Thalita já entrou, vou liberar a entrada dela aqui. Vamos ver se funcionou só um pouquinho. Aí, acho que deu certo. Deu Oi, certo. Thali. Conseguindo me ouvir bem, Pri? Se você puder chegar mais pertinho da câmera, tá um som mais no fundo, Deixa eu ajustar. tá? Acho Melhor? que aí deu. Acho que tá bom sim. Se vocês tiverem com dificuldade de escutar a Thali, gente, vocês falam pra gente, tá? Dá um toque aí. Vocês conseguem me ouvir bem. Vou tentar falar mais alto também. Isso, tenta falar mais alto. É que a gente tem que acostumar, né? Quando a gente fala com as pessoas, a gente não fala tão alto quanto na câmera. Ai, Tá, primeiro, obrigada por estar aqui. Acho que vai ser bem legal compartilhar nossos papos de treino, né, com as meninas. E a gente fica muito angustiada e eufórica. Fala, nossa, a gente precisa mudar isso, como isso é possível e tal. Então, como trazer essa informação, né, Pri, para as mulheres. Como que uhum, conversar sobre isso, né? Porque sim. é tanta informação. A É Pri muita informação. vai conversando nos treinos e trocando algumas ideias, mas é, é tão difícil conversar tudo que precisa, né? Sobre o assunto. Uhum. Por isso que falo que é muito legal a gente ter momentos de encontros sequentes e focar no negócio da educação e não só do encontro pontual, né? Porque numa consulta e tudo mais, a gente consegue passar tudo isso. Então, esses momentos das lives, os momentos dos encontros são muito legais. E Thali, vamos começar falando então do. Ah, e só um detalhe que eu ia falar: é muita informação e muitas vezes informações. Ah, eu tô seguindo um blogueiro, ou tô seguindo o que um homem está fazendo. Então, assim, meninas, primeira coisa é a gente entender que o que um homem faz não necessariamente funciona para o que uma mulher faz e não necessariamente dá certo pra gente. Então, isso é uma coisa muito importante. Quando você está seguindo uma informação, uma dieta, uma dica de treino, você está ouvindo isso de quem? Vocês podem fazer o teste. Quem tem marido, quem tem companheiro, pede para ele fazer uma dieta, sei lá, cetogênica e treinar em jejum e veja o desempenho dele e veja o seu, os resultados, né? É raiva, né? Quando Sim, então são metabolismos muito diferentes, a gente saber de onde está vindo essa informação também, né? eu ia falar justamente isso, né? Que a primeira coisa que a gente tem que ter claro é que existe sim essa diferença do treino para homens, treino para mulheres, né? E se a gente pensar no básico lá, que são os equipamentos da academia, vamos pensar por aí, né? A empunhadura de tudo que a gente segura para fazer os exercícios, a empunhadura da barra para você fazer barra fixa,
é tudo projetado para homens, para a mão dos homens. Então, vamos começar por aí, né? Quando a gente vai fazer... O que, que tem de diferente na academia hoje, diferenciando para homem e mulher? Acho que quem já fez CrossFit vai lembrar, por exemplo, que tem uma barra masculina e uma barra feminina. A barra feminina, ela tem a empunhadura mais fina. Então, aí começa a facilitar alguma coisa pensando para a mulher. Então, pensa assim, e se a gente começou agora a pensar em equipamentos de empunhadura diferente para mulheres, a gente não sabe quase nada ainda sobre treinamento para mulher. Quase nada, né? Agora que a gente está se aprofundando nisso. E agora tá vindo muito também, né? Eu sei que tem um time de futebol americano das mulheres, acho que é o time americano, que agora tem uma nutricionista com a visão da ciclicidade, né? Então é isso, por isso que a gente sofre ali para segurar aquela barra, porque ela não é adequada para nossa empunhadura. Né? Muito então, legal, não tinha pensado nisso. Legal isso que é muito recente a visão do treinamento para mulheres, mas que bom que isso está acontecendo, né? Porque a gente está conseguindo ver, por exemplo, essas diferenças dos equipamentos, mas voltando para a parte de fisiologia feminina, considerando o ciclo menstrual dentro do treinamento, que são coisas que não aconteciam antes. O uso, por exemplo, a gente estava conversando sobre isso, né? O uso de anticoncepcional dentro do treinamento. Então, acho que cada vez mais a gente está aprofundando nesses assuntos e acho que é só o começo, né? Tem muita coisa ainda dentro disso. Vamos começar falando do que, enfim, assim, muitas mulheres até me escreveram falando: eu sinto que eu tenho dificuldade de ganhar massa muscular porque é tão difícil de ganhar massa muscular. Então, a gente começar talvez falando disso, dos erros básicos comuns. Eu e a Thalia, a gente estava conversando justamente sobre isso. A gente tem todo um campo para expandir, para explorar dentro da ciclicidade feminina, dentro dos treinos cíclicos, dentro dessa fisiologia, da gente respeitar a fisiologia, mas tem muita coisa básica que ainda não está sendo feito. E aí a gente quer começar pelo básico para vocês, tá? E aí o primeiro, Thali, deixo contigo. A única não, a primeira coisa que foi o que a gente começou a conversar, né, Pri, é sobre adaptação de carga dentro do treinamento para mulheres. Hoje eu trabalho com consultoria online, que basicamente é a prescrição do treino por aplicativo para mulheres. E aí eu sempre peço vídeo de como você está fazendo esse exercício, né? E, gente, 90% das vezes o que eu preciso corrigir é carga. Ajusta a carga que você está fazendo esse exercício. Sempre está abaixo do que conseguiria fazer. Sempre, assim, ó, 90% das vezes. Ou a mulher, ela sabe que precisa aumentar aquela carga, ou seja, tá fácil de fazer aquele exercício, mas tem medo de ficar musculosa, tem medo de ficar com o braço muito grande, né? E aí acho que a gente precisa frisar que não é assim que a gente ganha massa muscular. Não é tão fácil assim, a não ser que tenha uma pessoa que nasceu com a bunda virada pra lua, né? Mas assim, eu estou há muitos anos treinando. Exemplo, eu, a Pri, a gente treina há muito tempo. Nenhuma de nós duas é musculosa no sentido de volume muscular. A construção de um volume muscular são anos de treinamento, de dieta muito bem feita, adaptação de carga, progressão de carga muito bem feita. Então, assim, para você que quer treinar para a saúde, que está indo na academia todo dia, 3, 4 vezes por semana, e não faz ajuste de carga, gente, isso não vai acontecer. Você não vai ganhar massa muscular. Se ganhar, vai ter ali no comecinho, porque às vezes você era sedentário e começou a treinar agora. Aí beleza, né? Mas existe ainda, eu percebo assim, esse medo do trabalho com carga para mulheres, né? E a gente não tem ganhos dessa forma. Então, todas as vezes que eu preciso fazer alguma correção aumenta o peso. Aumenta o peso que você está fazendo esse exercício. Um exemplo prático dessa questão do volume muscular, eu até falei que ia dar o exemplo da Pri. A Pri pesa, não sei se eu posso. Pode, mais ou menos. Enfim, eu levanto do 50 quilos, mais ou menos, tá? 58, né?
ela faz um leg press hoje com 130 quilos. A última deu até 150. Uhum. 150 quilos o último leg press. Ou seja, quase 3 vezes o peso do peso corporal dela e não tem volume. É uma pessoa com massa muscular, uma pessoa com músculo, com definição muscular, mas não tem esse volume de massa muscular que a gente fala que é a coxa grossona. Eu vejo muitas mulheres falando assim para mim do medo de ficar igual a Graciane Barbosa. Gente, não vai acontecer. E aí, assim, aí entra muito a questão do arquétipo hormonal, né? Até perguntaram, eu tenho tendência a ganhar gordura no quadril e coxa. Geralmente, o perfil da mulher estrogênica, ela não precisa treinar muito para ter o braço mais definido, porque ela não acumula gordura na parte superior do corpo. Ela vai ter a barriga mais seca, mesmo sem treinar. E se ela acumular gordura, vai ser na parte inferior do corpo. Diferente de uma mulher que tem um padrão mais de testosterona ou tem um padrão mais de resistência à insulina. Ela treina, tem a perna super definida, nem sempre a barriga tão definida e nem sempre o braço tão definido. Então, por isso que esse ajuste hormonal é super importante e também vai ter o nosso biotipo. Né? Uma pessoa com o perfil da testosterona, ela nunca vai chegar, mesmo malhando muito, exatamente no perfil da estrogênica, né? Que é a barriga super seca e o braço super seco. Então, a gente entender esse nosso arquétipo hormonal é muito importante também, né, Thali? Conseguir visualizar isso antes, né, de treinar. Então, com qual objetivo você está treinando? Como a Pri falou no começo da gente desbravar ainda um pouco, né? E fazer o básico como é a alimentação, né? Então, às vezes a gente está lá suando a camisa para treinar, não faz progressão de carga, não bate o tanto de proteínas que precisa comer no dia. Então, se a gente não fizer esse básico aqui, que é aprender a treinar com a carga correta, até estava dando um exemplo para a Pri esses dias de que se você está na academia fazendo 3, 4 meses de academia, 6 meses, você está trabalhando no mesmo número de repetições com a mesma carga, você está treinando errado. Não tem como você manter a mesma carga durante tanto tempo para ter algum resultado, né? É importante treinar para a saúde. Eu não tenho nenhum objetivo de ganhar massa muscular. Estou treinando para a saúde, estou treinando porque eu quero emagrecer. Gente, tem que fazer. O nosso corpo se adapta muito facilmente. Então, hoje, o que a gente traz no treinamento? Isso serve para as mulheres. Você tem em torno de 6 a 8 semanas de adaptação dentro do treinamento. Então, eu estou sedentária e quero começar a treinar. Você vai fazer 6, 8 semanas de adaptação, conhecer os exercícios, saber como são executados. A partir daí, precisa fazer progressão de carga. Então, acho que uma das principais coisas que eu preciso dizer é: não tenham medo de carga dentro do treino. Precisa trabalhar com isso, precisa aumentar o peso do exercício que você está fazendo. Isso não vai te fazer mal, você não vai se machucar se você estiver fazendo da maneira correta. E é assim que a gente ganha massa muscular, é assim que a gente treina de verdade. Sim. E se quer ser uma pessoa que tem o olhar, né, para a saúde da mulher, vai ser melhor ainda, porque vai ver isso que a Pri acabou de comentar, do arquétipo hormonal antes, né? Como que é a sua vida. Vai olhar o seu ciclo menstrual. E aí você precisa conhecer, né, Pri? Acho que a Pri faz melhor ainda. Precisa entender, né? E até, Thali, essa questão de aumentar a carga, né? Então, por exemplo, no treino com a Thali, sei lá, eu fiz 12 repetições, ela vai lá, aumenta a carga até eu conseguir. E esse processo de chegar na falha também, que a gente falou, né? Então, muita mulher tem dificuldade de chegar na falha. Uma frase que a Thali falou que eu achei bem legal é: se você faz 15 repetições, você não pode conseguir fazer 16. Então, isso é porque às vezes a gente entra na academia, né, e tem aquele padrãozinho do faz 3 de 12. E isso aí fica ali a vida inteira. Então, assim, se você tá no 3 de 12, se você chega ali no 12, você não consegue fazer o 13. E aí, qual é o ponto da ciclicidade aqui? Vamos supor que você sente que o seu rendimento cai durante a menstruação. Você ajusta esse rendimento, você não precisa estar sempre subindo toda semana. Mas quando você voltar para sua fase, que você tem o melhor rendimento, você compara com a sua fase anterior e vê o que você evoluiu. Inclusive, a gente está fazendo isso agora, né, Thali? A gente está brincando que nós vamos fazer o estudo de casa. Porque a gente está medindo as minhas fases
E eu acho que isso é muito legal, porque a gente, né, às vezes tem até recomendação assim, em cada fase você faz uma coisa, no ciclo menstrual você faz yoga. Mas primeiro que nem sempre a gente consegue fazer tanta coisa assim, principalmente se aqui a gente quer ter um acompanhamento mais próximo. Então, é muito legal a gente ir ajustando dentro do nosso próprio ritmo e respeitar isso. Sei lá, tô fazendo crossfit, tô correndo, não tô conseguindo fazer a mesma intensidade que eu fiz a semana passada. Primeira coisa que você vai olhar é pro seu ciclo menstrual. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai olhar e vai anotar para você comparar com o mês passado, com o ciclo anterior. Porque se você fica nessa do toda semana eu tenho que evoluir, aí que a gente entra na lesão, aí que a gente se desgasta, porque a gente não respeita esse equilíbrio hormonal também. Por exemplo, da menstruação, o estrógeno tá lá embaixo, o risco, dependendo de como tá o seu estrógeno, algumas mulheres realmente têm, né, acabam passando por um momento de estrógeno muito baixo ali, o risco de lesão é muito maior, né? Então você tá lá correndo, na Isso. menstruação vai lesionar mais. E nesse momento do período pré-menstrual para o menstrual, a gente tem um aumento da produção da relaxina, por exemplo, que é um momento que tem um pouco mais de frouxidão. Então, vamos pensar assim: nosso corpo está se preparando para uma gestação. Ela não acontece e eu menstruo, certo? Então, nesse momento que eu tenho uma elevação da relaxina, que é esse hormônio que deixa tudo mais soltinho, tecido conjuntivo mais relaxado, nesse período menstrual eu tenho uma tendência maior à frouxidão ligamentar. Então, será que é o melhor momento para eu pôr carga, 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 carga? Será que é o melhor momento para eu ficar fazendo? E aí, gente, cada mulher vai sentir isso de uma forma. Não, a gente não está colocando todas dentro de uma caixinha e falando. Mas a gente tem que estar atenta à fisiologia na ciclicidade. Então, tem esse momento da frouxidão ligamentar, então, maior risco de lesão por entorse, por exemplo. E uma outra coisa que eu vi uma pessoa falando aqui é sobre a dor quando aumenta a carga. Presta atenção se você está tentando aumentar muito a carga nesse período pré-menstrual. Porque é uma fase que a gente tem uma resistência maior à fadiga, assim, sabe? A gente não suporta muito. E eu e a Pri, a gente estava até conversando sobre isso, né? Por que será que isso acontece? Então, a gente estava pensando em talvez num processo maior inflamatório, né, Pri, nesse momento da menstruação. Então, como na musculação eu vou fazer uma força ali com o músculo para ele romper fibra, talvez a gente não queira chegar lá nesse período. A gente está tão já mais sensível a essa questão de dor que esse momento da musculação traga mais um pouco de dor e eu não quero nesse momento. Então, para quem falou que sente dor na mudança de carga, presta atenção nisso e tenta só trocar o momento em que você está elevando carga. Espera passar esse período e tenta subir de novo. O que não pode é não mexer na carga. Aí não dá. E aí, só queria entrar em mais aprofundado em duas questões, tá? Então, essa questão da resistência à dor, né? Vale sempre lembrar, meninas, que a gente tem na fase luteal, então depois que você ovulou, inclusive eu tenho que fazer um conteúdo sobre isso, porque a maioria de vocês não sabe identificar o tempo da fase luteal, isso é uma coisa muito importante. A gente estava até falando ontem, né, de quem quer engravidar e às vezes está tendo aborto e não sabe, porque tá achando que a menstruação atrasou 2 dias, 3 dias, porque não sabe contar a fase luteal. Mas a fase luteal, então logo depois que você ovulou, você vai estar muito bem ainda para o treino de força, né, para fazer coisas de mais intensidade. Geralmente, 7 dias antes da menstruação, o que está acontecendo? O nosso corpo está se preparando para estimular o endométrio a descamar. E essa estimulação do endométrio para descamar acontece através de um processo inflamatório. Então, tem que acontecer esse processo inflamatório para o endométrio descamar e a gente menstruar. Quando a gente está passando por esse processo natural inflamatório, mas já está muito inflamada, é um momento que você vai sentir mais dor, é um momento que você vai ter cólica na menstruação, que tudo fica dolorido, né? Então, e aí no treino o negócio não vai, não rende também, tem resistência à dor. Então, por isso que entender esse processo como um todo, o intestino tá gerando inflamação, tá consumindo muito laticínio, está aumentando a inflamação, tá consumindo muito gordura saturada, tá aumentando a inflamação, tá dormindo muito tarde, não tá recuperando, né? Inclusive esse processo da recuperação, né, Thali? Então, a recuperação adequada, às vezes, demora. Às vezes, a mulher precisa de mais tempo de recuperação, dia sim, dia não. Por isso, a alternância dos grupos ali musculares.
para ter realmente essa reconstituição de tecido. Então, acho que primeiro essa questão do processo inflamatório. E outra coisa que você falou, que eu não sei se todo mundo visualiza isso, mas como que acontece o ganho de massa muscular? Então, a gente tem as fibras musculares. Imagina que a gente vai fazer uma lesão nessa fibra. Então, imagina que rasgou um pouquinho. E aí, rasgou. Então, no treino, a gente faz o estímulo de estresse. Faz o rasguinho no músculo. O que a gente vai fazer depois para ganhar massa muscular? A reconstrução disso. Então, você constrói mais músculo aqui. E por isso que o entre-treino é muito importante. De sono, de alimentação. Pode falar, Thali. Fala que a gente não escutou. E o descanso que você citou é justamente para isso. Então, você treinar hoje, treinar amanhã, sem descansar, numa intensidade alta, você também não vai conseguir chegar nesse resultado, né? Então, da mesma maneira que você precisa treinar bem, lembra do básico bem feito? Eu preciso treinar bem, eu preciso comer bem, eu preciso descansar. É um terceiro pilar, né? Para ganho de massa muscular e para a saúde. Não é nem só para a gente ter mais músculo, para a saúde. Então, o descanso é um pilar muito importante. Até também outra pessoa falou, eu sempre tenho dor independente da carga, em todos os treinos. Não está descansando. Tem que descansar para treinar. A dor muscular no pós-treino é um sinalizador para gente. Tem que ter sempre? Não. E se você nunca tem, também não tá legal. E aí esse é o trabalho do profissional de educação física, né? Do personal, quem que é essa pessoa que está treinando? É uma mulher, como que é a vida dela, como que se comporta, como que está o descanso. A gente fala muito disso, né? E treinar todos os dias a 100% não vai dar certo. Treinar, quero emagrecer, treinar todos os dias a 100%, fazendo uma dieta low carb, não vai dar certo, né? E até eu queria comentar, porque alguém comentou justamente disso, né? Acho que ela até descreveu que treina igual cavalo, ganha massa muscular fácil. E a gente tem esse perfil de pessoa, né, que ganha massa muscular. Então, assim, o que que tá ali? Se você treina bem, ganha massa muscular fácil, mas não consegue perder gordura, então você tem um ótimo estímulo de insulina, tá? Então, a insulina faz esse crescimento muscular. Porém, se você não consegue perder gordura nunca, pode ser que essa insulina esteja alto mais do que ela precisa. Então, a gente precisa que essa insulina tenha o estímulo no momento certo, principalmente ali do pós-treino. Então, se fala na literatura, assim, algumas pessoas que estudam mais isso falam que a mulher precisa realmente comer dentro de 1 hora após ser treinado. É claro que a gente está falando aqui realmente de um treino que te exigiu, não necessariamente qualquer tipo de treino. Se você faz um treino de baixa intensidade, yoga, caminhada, elíptico, uma coisa que, né, você movimentou, o que também é importante, né, Thalia? Até para estimular essa recuperação muscular. Mas se está sempre muito intenso e não perde gordura, eu pensaria muito nesse estímulo do cortisol e da insulina muito alto. Então, assim, o que olhar para ali, além dessas questões? Tá tendo muito estímulo de glicemia ao longo do dia, a gente precisa ter carboidrato ao longo das refeições para ganhar massa muscular. Mas será que invertendo a ordem disso, então começa pela fonte de proteína de gordura e depois o carboidrato. Então, realmente, como estão esses picos de glicemia ao longo do dia, pode estar estimulando massa muscular, no caso dessa pessoa, mas também está estimulando muita gordura, né? E aí a questão do cortisol. Então, eu treino igual cavalo, eu ganho massa muscular muito fácil, já que eu quero emagrecer e eu ganho massa muscular muito fácil, eu vou treinar em jejum. Mas durante o treino, em jejum, a sua glicemia vai lá em cima. Sim. E aí, dependendo do momento de vida que você tá, se você já tá com esse treino intenso todos os dias, ou se você já tá passando por um estresse realmente emocional, de demanda, de restrição de sono porque é mãe, ou de alguma deficiência nutricional, o seu corpo fala alerta, ele coloca tudo para ativar, principalmente o fígado. Então, o fígado fica sobrecarregado, tentando produzir ali glicogênio enquanto você tá treinando. Então, é sempre olhar muito para isso, para quem tem essa dificuldade de perder gordura, né? E é claro, associar os outros treinos também, né, Thalia? Eu acho que daí a questão do aeróbico, né? Até comigo a gente viu assim, eu preciso fazer aeróbico, né? Para mim, para minha saúde mental, para minha composição corporal também sinto que faz muita diferença, mas a gente fica muito no mesmo estilo só, né? E o aeróbico, mesmo em baixa intensidade, a gente utiliza também como mais um treino para gasto calórico total, né? Naquele dia ou naquela semana. Então, também é uma forma, além da alimentação, que acredito que é o principal na perda de gordura, igual a gente estava falando, e colocar
o aeróbico durante a semana, pode ser no mesmo dia da musculação, sendo no final, né, da musculação, ou pode ser durante a semana. Se você fizer mais 1 hora de cardio, 40 minutos de cardio ali durante a semana, também vai estimular esse gasto calórico para ajudar na perda de gordura. Então, tem uma série de coisas, né, que a gente pode elencar aqui em relação a ganho de gordura, ganho de massa, perda de gordura, perda de massa. Mas o que a gente tem que ter sempre em mente é alimentação, treino bem feito e o descanso. Então, por exemplo, o que eu vejo das mulheres em relação a treino é, além do medo da carga, eu vi uma pessoa perguntando aqui também sobre mudar o treino. Será que eu preciso variar os movimentos do meu treino? Não, você pode ficar 6 meses com o mesmo treino, só fazendo alteração e a variabilidade da intensidade de esforço, do número de repetições da carga. Se vocês perguntarem para a Pri quanto tempo ela está fazendo o mesmo treino, Não, até que você varia bastante, você sabe que se eu sei o treino. Mas sempre tem os mesmos movimentos, né? Agachamento, leg press, então, stiff, né? Então sempre vai ter os mesmos movimentos. agachamento, outra semana fazer outro exercício, outro exercício, outro exercício. O importante é a constância daquele movimento. Você aprendeu a fazer ele, vai trabalhar a variabilidade de carga, variabilidade de repetições. Então, isso são variáveis do treino. A gente tem muita coisa para mexer antes de ficar mudando qual exercício você vai fazer, né? E aí, considerar essas fases do ciclo também é super importante para você progredir dentro do treinamento, né? E aí, acho que a gente entra também na questão do exercício para mulheres e para gestantes, né, Pri? Tá, eu vi que alguém perguntou até de amamentação, mas antes da gente entrar lá, Thalia, eu quero responder que eu vi que vocês perguntaram de quem treina muito cedo de manhã, então, treina 6, acorda 5 e não consegue comer nada. Então, já vou responder vocês. Vou falar também da questão de alimentação, que eu vejo que dificulta esse ganho, né, de massa muscular e mudança de composição corporal. Mas antes, eu quero deixar uma pergunta para ti. Quem não gosta de academia de musculação, como ganhar massa muscular? Gente, isso é possível. Primeira coisa, é possível ganhar massa muscular sem ir para academia? É possível. Mas você vai precisar fazer adaptações de carga aonde você vai treinar. Então, vou dar um exemplo para vocês. Hoje eu atendo online ou por vídeo mulheres que vão treinar em casa. Por quê? Por causa de deslocamento, às vezes moram numa cidade que demora demais para chegar na academia. Então, como que a gente faz? Começamos com elásticos, mini bands. A Pri treina com elástico, ela sabe que o elástico parece inofensivo. Parece facinho, mas é. E aí a gente começa a fazer, usar a criatividade para fazer algumas cargas dentro de casa. Então, se eu vou fazer um agachamento, eu vou segurar alguma coisa aqui na minha frente, tá? Ou a gente trabalha colocando algum tipo de carga dentro do exercício que você vai fazer em casa, ou a gente aumenta o volume do treino que você vai fazer, tá? Uma das duas coisas a gente tem que mexer. Agora, quem é essa pessoa que quer ganhar massa muscular treinando em casa? Era sedentária e começou a treinar agora? No primeiro momento, mesmo sem carga, vai ganhar massa muscular se treinar direitinho, se fizer certinho, com peso corporal. É super possível, porque você não estava fazendo nenhum exercício. Então, qualquer movimento que eu coloque para você fazer hoje com o seu peso corporal vai ser sofrido de fazer. E aí a gente vai ter aquele rompimento de fibra, porque você está fazendo o seu esforço máximo ali, né? Ou às vezes nem é máximo, é submáximo, mas mesmo assim você consegue. Só que o nosso corpo, lembra que ele sofre adaptações, né? A gente se adapta muito fácil a alguns estímulos. Para algumas pessoas mais, outros menos. Então, por exemplo, lembra do número de repetições? Sou sedentária e vou começar a treinar hoje. Vou fazer 15 flexões. Eu nem consigo fazer 15 flexões no primeiro momento. Preciso apoiar o joelho, mesmo assim eu não consigo fazer. Só que você vai se adaptando até o momento que você consegue fazer essas 15 repetições. É aí que precisa de um outro estímulo, tá? Então, quando a gente se adapta, consegue fazer aquele número de repetições, já tá fácil de fazer esse exercício,
precisa pôr carga. Precisa mudar, às vezes, só a angulação do exercício que você está fazendo. Mudou o ângulo, já ficou mais difícil, não consegui. Coloquei uma carga, já ficou mais difícil, não consegui. Aí o seu corpo vai ter que se adaptar novamente. E é isso que faz a gente ganhar massa, é isso que faz a gente emagrecer, é isso que faz o nosso corpo dar um estímulo diferente, estimular de formas diferentes quando você já se adaptou àquilo, né? Então E eu falo isso, desculpa, Thali. Imagina. Eu falo isso muito no processo de emagrecimento, né? A gente precisa mudar essa dieta várias vezes. Você faz 2 semanas, precisa mudar, porque o corpo se adapta, né? Então, o segredo para crescer para o corpo humano, acho que em qualquer coisa, desenvolvimento, né, cerebral, profissional, chegou no ponto que tá gostosinho, você tem que mudar, porque o corpo já se adaptou, né? E até a Amanda falou aqui que ela pratica calistenia, né? Gente, calistenia é muito difícil, nossa, daí ela ganha um monte de massa muscular. Então isso é muito legal, né? Dá para fazer muita coisa em casa. Eu lembro até que há uns anos atrás, acho que uns 6 anos atrás, eu até comentei contigo, né? Que eu fiz um treino em casa que foi o que eu mais ganhei massa muscular. E era tipo um hitzão, assim. Então, né, tem essas possibilidades, é muito legal também pra gente não ficar presa também que eu tenho que agora fazer musculação, eu odeio e tudo mais, né? E esse ganho de... O desafio pra gente hoje, às vezes fica muito focado em eu não consigo ir na academia e por isso eu não vou fazer exercício, mas o nosso desafio é fazer as pessoas fazerem exercício. Mesmo em casa, na rua, qualquer lugar que você tiver disponível. O pouco que você fizer já vai trazer muito benefício. A calistenia, por exemplo, não precisa você ir para academia, é muito difícil. Acho que aula experimental, gente, é muito difícil, porque trabalha com angulações dentro do movimento que você não consegue segurar naquela posição. E outros estímulos, não tem como você ficar confortável, né? Então, que a Pri falou, chegou, seja na dieta, seja no treinamento, você vai fazer por um período, já se adaptou, tá confortável, precisa mudar o estímulo. Precisa. Seja aí dentro do treinamento, pode ser o exercício, pode ser a carga, pode ser o número de repetições, pode ser a angulação. Então, nem sempre você vai mudar o seu treino. Às vezes você vai mudar a carga que você está fazendo. Em vez de fazer 3 séries, você vai fazer 4. Em vez de fazer 4, você vai fazer 6. Tem muita coisa para trabalhar, muita variável. Tem muita variável pequenininha que já faz muita diferença, né? E aí até uma coisa que eu queria deixar para vocês é ganhem o máximo de massa muscular que vocês conseguem antes de vocês entrarem no período de redução hormonal, né? Então é claro que a gente ainda consegue trabalhar a massa muscular na menopausa, por exemplo, ou né, depois dos 45, mas quanto mais massa muscular a gente tiver, melhor a gente mantém o metabolismo, que naturalmente vai ser alterado, vai se alterar por conta de uma... Então a gente, assim, vai aumentar a resistência à insulina. Por que a mulher na menopausa que não se cuida, digamos, eu vou usar o não se cuida porque talvez não tenha acesso a esse tipo de informação, tá, gente? Então, ela começa a ter aquele perfil que a perna fica fina e aí começa a acumular gordura aqui em cima, né? Então, talvez se a gente lembrar mais do padrão das nossas avós e tudo mais, muitas eram assim. Ou o idoso começa a perder essa massa muscular. Então, essa perda de massa muscular na perna é a perda de massa muscular e a resistência à insulina que começa a acontecer aqui. E quanto mais a gente já tem massa muscular, mais a gente previne esse processo, né? De entrar nessa resistência à insulina exagerada, tá? E aí agora, pode falar, Thali. Você falou da questão do idoso, né? Então, é um processo fisiológico, é natural, a sarcopenia, né? Que é a perda da massa muscular. Mas a gente consegue fazer um trabalho preventivo disso, que é ganho e manutenção da massa muscular, né? Nesse período da perimenopausa que eu vou entrar nesse momento. Uma coisa que eu escuto muito das mulheres é que o ganho de gordura na região abdominal, que é assim prevalente e que muitas vezes a gente não consegue mesmo contornar, né, essa situação, a depender do nível de cuidado, né, que a gente consegue ter com cada mulher, a gente não consegue mesmo. Mas se ela tem massa muscular garantida, vou usar assim essa palavra, se eu garantir um tanto de massa muscular ali, gente, é outro nível. Eu vou dar o exemplo da minha mãe. A minha mãe tá nessa fase e ela tá nesse processo de
ela esteve, né, no processo de ganho de massa muscular e agora ela está numa fase de manutenção. Outra vida, assim, no sentido de raciocínio, a parte de cognição, a parte de disposição de sintomas nesse momento, né, dos calorões e tudo isso. Gente, de dor, independência, né? Tipo, você consegue ir carregar suas coisas, de não ter dor do ai aqui, ai ali, entre um monte de remédio. Então é outra história, né? Tem um Saúde medicamento. mental. Então, se você consegue garantir essa massa muscular, vou colocar aí até entrar nesse momento, já vai ser, você vai viver de outra forma essa fase. Então, além da própria alimentação, a gente precisa conservar como se fosse uma reserva, igual a gente reserva dinheiro para aposentadoria, uma reserva de massa muscular Perfeito. fase. E aí, falando um pouquinho de quem treina muito cedo, meninas. Então, assim, primeiro, é entender se é realmente um treino intenso. Vou pegar o exemplo do CrossFit aqui, tá? Que acho que é um exemplo de treino intenso, mais padrão, né? E muita gente vai em jejum. E é muito difícil de convencer as mulheres que acham que estão ganhando peso de não irem treinar em jejum. É muito difícil. Mas o que eu sugiro para quem não consegue comer, no sentido de, eu sinto que a comida volta, eu tenho muito pouco tempo, é testar a palatinose, porque é um carboidrato de liberação lenta, né? E fazer um jantar com carboidratos de moderado índice glicêmico, que eu já comentei aqui que é até importante para o sono. Então, incluir uma batata doce, uma quinoa, um farelo de aveia, né? Uma panqueca com farelo de aveia, o próprio arroz parbolizado vai ter um moderado índice glicêmico. Então, são coisas que não fazer aquele jantar frango grelhado com alface e terminar em jejum no dia seguinte, pelo amor de Deus, né? Porque, ou da deusa, ou de quem vocês acreditam, porque realmente é uma coisa que a gente entra num estado de alteração do cortisol e às vezes essa mulher ainda tá querendo engravidar, então assim, é uma coisa que não bate, né? Até as meninas que falaram da amamentação, né? Então, a amamentação geralmente já tem restrição de sono, e aí é um ponto super importante. Tem que olhar muito para como tá a adequação de nutrientes, tá? Então, cálcio, vitamina D, ferro. Se você não fez acompanhamento com o nutricionista, procure um para fazer esses exames de adequação de nutrientes, ou se não, entra no ciclo da mulher para você entender todos os deficiências de nutrientes que você pode ter. Mas é você adequar muito bem isso, porque às vezes você já está depletada e você está se esforçando. E esse é o ponto, não é só esforço, gente, é estratégia. Quando você está se esforçando demais e não está tendo, né, o resultado de ganho de massa muscular, de mudança, é muito a gente olhar para a estratégia também, tá? Que tem que considerar um pouco dessa questão do arquétipo, do biotipo, né? Como a Luísa tá falando ali. Fica com a barriga seca, fica com definida a parte de cima, mas as coxas tá arredondadas, porque é o perfil mais estrogênico, né? Então é claro que a perna não vai ficar aquela perna super seca, mas às vezes você consegue chegar no seu melhor de uma perna super definida dentro do perfil mais estrogênico, tá? Agora, o que eu vejo que é um ponto super importante para as mulheres como um todo, para quem está amamentando ainda mais, para quem é vegetariano ainda mais, que realmente ainda tem uma deficiência no consumo de proteína, gente. Então, assim, tem até um estudo, né? Eu estava buscando um podcast sobre isso essa semana e ela estava falando desse estudo. Então, o basicão ali, que é preconizado, é a gente consumir pelo menos 1 grama de proteína por quilo de peso. Mas a gente sabe que isso ainda pode ser um valor baixo, mas muita gente não chega nem nisso. Então, se você tem 60 quilos, você tem que comer pelo menos 60 gramas de proteína ao dia, distribuído muito bem isso ao longo do dia. Eu vou pegar o caso das mulheres vegetarianas, tá? Então, por exemplo, mas eu tô comendo lentilha, eu tô comendo feijão, que tem proteína. Mas 100 gramas de lentilha cozida, de feijão cozido, vai ter 10 gramas de proteína. Para você chegar perto de 20 a 30 gramas por refeição, não tem como você comer 300 gramas de lentilha ou de grão de bico, né? Tipo, ou você consegue digerir muito bem, porque é muito difícil comer 300 gramas de lentilha e você não ficar mal, estufada ou dar conta de comer tudo aquilo. Então, a gente tem que entender muito que alimento que tem proteína nem sempre tem uma grande quantidade de proteína. Principalmente na dieta vegetariana, a gente tem que calcular isso muito bem. É possível, sim, atingir essas quantidades, mas tem que colocar ali sementes, castanhas, 30 gramas de nozes, 30 gramas de amêndoas, tem a mesma quantidade, tem 10 gramas de proteína, semente de abóbora também, os suplementos proteicos. Então, precisa adequar muito tudo isso. Aonde que pega mais? Café da manhã e lanche da tarde, tá?
Não necessariamente todo mundo precisa fazer lanche da tarde, mas, Pri, mas eu como os ovos de manhã. Mas 2 ovos têm 12 gramas de proteína. Se a gente está falando que uma mulher precisa ali, dependendo do quanto ela pesa, de 20 a 30 gramas de proteína de manhã, ela precisaria comer não 2, mas 4 ovos. Ou ela precisaria colocar um patê de frango, ela precisaria colocar mais sementes junto dos ovos. Então, adequar esse valor é muito importante, porque facilmente a gente fica abaixo deste teor. E aí a gente não consegue ter estímulo suficiente para ganhar massa magra. E essa construção de massa magra é proteína mais carboidrato, né, para fazer essa junção ali dessas fibras. E realmente fica treinando sem ter resultado. Então fica sempre no subótimo, não tá levando o peso o máximo que consegue, não tá comendo o que poderia comer. E quando quer emagrecer, fica numa restrição calórica infinita, que daí não tem resultado mesmo, né? Então é um ponto bem importante. E aí, voltando para o estudo que eu comecei a mencionar, então eles avaliaram mulheres sedentárias que tinham uma composição de 30% de gordura. E essas mulheres estavam comendo em torno de 0,6 a 0,8 gramas de proteína por quilo de peso. E eles aumentaram essa quantidade de 1,8 gramas por quilo de peso. E elas reduziram para cerca de 20% o percentual de gordura. E isso já é conhecido dentro da nutrição. Quando a gente quer otimizar a perda de peso, a gente faz uma dieta mais hiperproteica, né? E no ganho de massa magra, a gente estimula geralmente os dois, proteína mais carboidrato. Então, realmente, essa adequação da proteína, por mais que seja um assunto super básico, ainda é muito comum de ver que vocês não estão atingindo, não estão conseguindo alcançar essa adequação que é recomendada e é super importante, tá? E aí, lembrando que proteína não é só para ganho de massa muscular. Para a gente transportar ferro, por exemplo, a gente precisa de proteína. Para a gente transportar hormônio, a gente precisa de proteína. Então, pode existir casos onde você está com uma deficiência de ferro porque não tem transportador ali por deficiência proteica, tá? E aí nas mulheres que amamentam, mais ainda isso. Por que a fome nunca passa? Porque você não sustenta, né? A gente estava até falando disso também, né, Thali? Sim, sim. Eu agora estou numa fase que eu como mesmo, assim, meu café da manhã é muito parecido com o meu almoço, e assim vai, porque, né, as refeições, eu tô numa fase mais ogra mesmo de comer. Mas é claro que a gente pode adaptar, e eu não gosto de comer frango de manhã, ou eu sou vegetariana, a gente vai adaptando isso, tem 1001 formas de a gente adaptar, mas é um ponto que a gente tem que olhar assim, tá? Acho que Para quem falar pode só falar. para fechar a questão da amamentação, lembra que eu falei para vocês dos 3 pilares, né? De ganho de massa muscular e de saúde, que é exercício, alimentação e descanso. 99% das vezes, no momento da amamentação, um dos pilares, que é o descanso, ele está em déficit. Bastante, né? A gente não está conseguindo dormir. Então, talvez o momento da amamentação seja para você fazer a manutenção da massa muscular que você já tenha e aos poucos, né, mais para frente, deixar para fazer esse ganho. Se preocupar em olhar para você descansar um pouco melhor, para você bater esse valor de proteínas e de carboidratos, igual a Pri falou agora, porque às vezes a gente quer ganhar massa muscular, quer treinar, mas está sendo um pouco, vou usar assim, negligente na nossa alimentação. Eu falo por experiência, porque eu estou dando meu quê, e estava bem depletada aí de ferro, de vitamina, e treinando, né? Nossa, o que está acontecendo que eu não estou com energia? O que está acontecendo que eu estou tendo um acúmulo de gordura? O básico não estava sendo feito, né? Então, daí, reorganizar, talvez no momento da amamentação seja o momento para a gente olhar em manutenção da massa muscular e fazer esse básico muito bem feito. Comer direitinho e tentar ter um tempo melhor de descanso, porque é um momento que a gente não dorme bem, pelo menos aqui. Sim. E é isso, né, Thales? Só de não perder massa muscular na amamentação já tá na vantagem, né? Porque realmente é comum a gente ver as mulheres secarem no sentido de chupar a massa muscular, né? Perde a bunda, perde a musculatura toda, dependendo ali, claro, do perfil já da mulher e tudo mais, de como estão os hábitos. Mas às vezes a gente sabe que suga muito, né? A amamentação, a maternidade literalmente suga. Então é um Momento ponto para a gente olhar também, né? E aí vamos falar um pouquinho de gestação, porque a recomendação mais comum que a gente escuta na gestação é para ter repouso, né? E a gente fica enlouquecida. não é fácil aí, é uma
a gente estava conversando sobre isso, que é uma recomendação muito desatualizada. Tá? Se a gente parar para pensar um pouquinho, você está recebendo uma recomendação para ser sedentária. Isso não faz sentido. A gente luta tanto para todo mundo se movimentar, para fazer exercício. Receber uma recomendação de sedentarismo é um absurdo, né? Hoje em dia. E não tem nenhum guideline internacional, não tem nenhuma recomendação oficial de repouso absoluto na gestação. Talvez você precise diminuir a intensidade que você esteja fazendo aquele exercício, talvez mudar o movimento ali no primeiro trimestre, ou o que é mais comum de acontecer, a mulher está passando muito mal, muito enjoo, muita náusea, e aí não consegue, muita indisposição, e aí não consegue treinar como estava treinando antes. Beleza, até aí tudo bem. Uhum. Respeitar o próprio corpo é importante, sim, nesse começo. Não adianta ir lá fazer numa intensidade altíssima se você não está conseguindo comer. Não é para fazer isso. Mas recomendar repouso também não é a saída, né? Então, hoje, o que a gente tem de recomendação? Que quanto mais cedo você começa a fazer exercício na gestação, menores chances de desenvolver doença crônica. Então, quanto antes eu começar a fazer exercício, quando eu descubro que estou grávida, você tem menos chance de ter diabetes gestacional, de ter hipertensão crônica ou de desenvolver a eclâmpsia, né, ou a pré-eclâmpsia. Hoje a gente vê sobre a saúde do bebê. Então, o bebê tem muito benefício. Você tem uma mãe que treina, né, que faz exercício. E a questão também é que esse treino precisa ser adaptado, precisa ser específico para esse momento da gestação. Mas não pode ficar parada, né? Quanto mais sedentária você for, mais chance de você desenvolver qualquer doença gestacional. Principalmente se você já tiver elas previamente. Se você já tem uma resistência à insulina prévia, se você já faz algum tipo de tratamento de doença crônica, é aí que você precisa treinar, né? Para a sua saúde e para a saúde do bebê. E a gente estava até conversando, né, Pri, sobre essas recomendações de repouso, porque às vezes elas vêm acompanhada de porque eu fiz um ultrassom e tinha um hematoma. Tô com descolamento da placenta, ou, né? E, gente, o exercício físico, ele não tem a capacidade de induzir um abortamento espontâneo. Não, isso não vai acontecer por meio do exercício, né? Não tem nenhum tipo de impacto dentro do exercício para gestantes que faça com que isso aconteça, né? E é o contrário, se você é ativa, faz exercício, também tem menos risco. Então, o tanto de benefício, né, que o exercício traz. Uhum. Eu até estava falando para a Thali, né? Porque assim, o que segura o endométrio? O que segura o endométrio são os hormônios, é a progesterona. Se fosse assim, o exercício induz uma perda do endométrio, se a gente quiser, eu tô a fim de menstruar hoje, porque semana que vem eu vou viajar, vou lá fazer uma aula de jump e ficar pulando até meu endométrio descolar. Porque daí eu vou adiantar a minha menstruação. Não, né? Então, assim, a gente não tem esse negócio de, eu quero estimular o endométrio sair ou quero prevenir que ele descole e eu vou ficar, né, em repouso. O que eu consigo visualizar é, assim, uma pessoa que talvez já está depletada nutricionalmente, está fazendo exercício físico de alta intensidade, sem orientação, sem descanso. Isso, toda essa depressão, todo esse processo inflamatório que ela está gerando por um exercício de alta intensidade pode impactar na alteração hormonal dela. Então, ela não vai segurar a progesterona tanto quanto ela conseguiria segurar. Que é os casos que a gente vê de gotejamento antes da menstruação, não só pelo exercício, mas geralmente por estresse mesmo do dia a dia, por deficiências nutricionais, né? Então, por alterações da tireoide. Então, essas questões fazem com que a progesterona não consiga segurar o endométrio. Mas não faz sentido na gestação uma mulher não poder fazer um agachamento, não poder fazer um elíptico, não poder fazer um supino, não poder fazer um yoga, não poder fazer o que ela gosta, né? Então, a gente vai piorando cada vez mais. E o que é muito importante na gestação? Uma ótima circulação. Porque nem sempre o nutriente que está na mãe chega no bebê. Ele tem que atravessar a placenta. A placenta é um local com vasos muito pequenos
E se essa circulação não tá ótima, se esse sangue tá grosso, no sentido, né, mais vulgar aqui da palavra, a gente não tem uma ótima nutrição para esse bebê. E quanto mais eu estou circulando, quanto mais eu estou me movimentando, mais a gente vai ter o estímulo para esse bebê crescer. Inclusive, se fala do estímulo de células satélites, né? Então, do bebê já ter esse estímulo de construção de massa muscular ali, de ter esse estímulo genético, né? Do tipo de célula. Eu sempre esqueço qual que é um ou dois, enfim. Mas de já ter esse do músculo, de já ter esse estímulo. Então, realmente vale a pena ter um acompanhamento, na verdade, não, né? E uma outra coisa que a gente precisa considerar hoje é que a grande parte das profissões a gente trabalha sentado, muito tempo sentado. Então, assim, vamos pensar que na gestação a gente, lembra da relaxina que eu falei para vocês? A gente tem uma produção, um pico de produção entre 12 e 14 semanas de gestação. E aí, se eu considerar essa frouxidão ligamentar, principalmente na pelve, ficar 8, 10 horas por dia sentada, ao mesmo tempo eu tenho um aumento ali do útero pressionando para baixo o assoalho pélvico. Então, tem uma sobrecarga do assoalho pélvico na gestação, junto com uma frouxidão, junto com alguém que fica 8, 10 horas por dia sentado. Então, a gente já olha para isso como uma falta de circulação nessa região de quadril, né? Por ficar muito tempo nessa posição. Então, é inviável hoje ficar de repouso na gestação, né? Fora a questão de dores, como tem essa frouxidão, a dor no quadril, a dor nas costas, que vem acompanhada ali na gestação, tudo isso pode ser evitado se você fizer exercício, por exemplo. Então, o próprio exercício aeróbico que a gente falou antes, na gestação a gente precisa muito de movimento, a gente precisa circular, precisa não fazer exercício sentada. Então, mesmo que você faça... Vai pra academia e fica sentado, né? Fazendo... Dá pra ter preferência por alguns exercícios. Então, por exemplo, desenvolvimento. Desenvolvimento é o pezinho que eu vou segurar aqui na minha mão e vou colocar lá para cima da cabeça. Em vez de fazer isso sentada, faz de pé. Fica de pé e faz esse movimento, né? Então, dá pra gente ter preferência por alguns movimentos, considerando o ofício. Se eu trabalho muito tempo sentada, estou pensando no assoalho pélvico, na frouxidão, na gestação, é movimento. É agachar, é levantar, não fazer exercício muito tempo sentada. Mesmo que você faça, não sei, pilates, por exemplo, que tem as máquinas que você fica mais sentada. Então, dê preferência para movimentos que você fique de pé e que você movimente o quadril, para baixo, para cima, lateral. Sim. Nada sentada. E eu que falo muito isso, né, Thalia? Porque eu trabalho muito sentada e eu tenho pavor de ficar sentada. E eu já tentei ficar de pé e tal. Eu lembro quando eu estudava, às vezes eu estudava de joelho, gente. Uma coisa de louca. Pode me chamar de louca, porque eu sou. Mas eu falo, mesmo se a gente treina, às vezes, 1 hora por dia, dependendo do nosso contexto. Então, hoje eu moro num lugar que para tudo eu preciso pegar carro, que é um saco, né? Então, dependendo do contexto da cidade, como é isso, a gente é sedentário, mas treina todo dia, né? Porque fica muito tempo sentado. E aí tem vários estudos mostrando também, aí você fala a sua opinião, tá? Vou falar do que eu já escutei. Então, quando eu pego uma mulher que eu tô atendendo e ela tá muito sedentária, tá sem tempo, eu falo, olha, 3 vezes de 10 minutos já tá valendo. Então, e parece, eu já vi que, né, que eu li ou ouvi em algum momento, que você fazer um exercício de 30 minutos e fazer 3 vezes de 10 eram muito semelhantes. É claro que para tirar do sedentarismo, questão de movimento. Então, tudo quanto é escada que você achar na sua frente, você sobe, para, realmente aquele negócio de parar o carro mais longe, né? Então, esse negócio da movimentação, inclusive, ajuda no ganho de massa muscular, porque você vai estar tendo circulação ali para o local, para levar todos esses nutrientes para otimizar esse ganho da massa muscular. Então, isso é muito importante, tá? E até queria, pode falar. Não, acho que tudo hoje chama a gente para o sedentarismo, né? Tudo é mais fácil para você ir de carro. Escada rolante, você não precisa subir nenhum degrau, você fica lá parada e ela te leva. E a gente tem que sempre olhar para o movimento, né? Então, vou dar um exemplo. Se você mora num prédio, você mora no primeiro andar, você não tem que usar elevador. Pode subir a escada, por favor. Coisas falando assim, no dia a dia que está você caminhando. A escada, dê preferência para o movimento.
Sempre. Uhum. E até, eu não sei se alguém aqui segue o Uberman, né? Que é o Andrew Uberman. E eu tava vendo um corte de um vídeo dele. Outro dia ele tava falando justamente desse estímulo neurológico no emagrecimento. Que o que eles viram é que uma pessoa que está sempre se movimentando, mesmo que ela esteja aqui, eu tô falando e tô mexendo o braço, ou você tá mexendo a perna, ou você fala de pé. Então, isso já eles mostraram que era significativo na questão de perda de gordura, olha só. Porque às vezes você vai lá e você treina, e você, né? Você fica assim o resto dos dias. Aquela pessoa que é muito, senta e fica, né? Então, esse movimento do dia a dia vai mandar mensagem, a gente levanta e manda essa mensagem escrevendo, áudio, escuta áudio andando de lá e pra cá, né? Então, isso vai fazer escovar o dente. Ah, eu tô super sedentária, tô numa semana que eu não consigo treinar. Vai escovar o dente, faz levantamento de panturrilha. Mas qualquer coisinha você pode ir fazendo, né? Para estimular o seu corpo de uma forma saudável, não precisa ficar neura também. Mas assim, essa semana realmente tá muito corrido, não deu para treinar. Tô me sentindo que o meu corpo tá ficando mais inchado, a circulação tá ruim. Pequenas coisinhas fazem diferença, né? Eu sempre E falo aí, assim, você sair do seu dia a dia sentado de trabalho, de trabalho sentado, e a hora que você vai para academia, se senta na máquina para fazer, tô treino errado, né? sim, sim. Tem um ou outro exercício que você vai fazer assim, mas se você trabalha sentada, não tem que ir para academia para fazer exercício sentada. Tem que pôr movimento, né? Vamos pensar que você vai treinar 40 minutos aí, de 8 horas que você ficou sentada, 40 minutos de movimento ainda é pouco, né? Tem que fazer um dia, tem que dar preferência para se movimentar. E isso entra também no básico, né, Pri? Sim. O básico bem feito. Sim. Eu quero trazer esse comentário da Amanda. Amanda, obrigada por ter compartilhado, tá? O que você escreveu ali, um pouquinho da sua história. Aí ela falou: vou fazer um relato pessoal que acho que pode ser interessante. Fui muito tempo vegana, vegana, e na época fiquei anos sem menstruar. Tinha pouca gordura corporal, treinava intenso em jejum. Gente, isso acho que é mais comum do que a gente imagina. Eu não sei se você sabe o nome disso, Amanda, mas chama amenorreia hipotalâmica, né? Então, às vezes entra no quadro de amenorreia mesmo, onde você vai fazer os seus hormônios, o FSH, LH, tá tudo muito baixo, o estrógeno, tudo muito baixo. Eu já passei por isso também. Na época eu nem era vegetariana, vegana, eu comia, mas cheguei no percentual de gordura muito baixo, porque eu treinava muito. E acho que esse momento do que a gente sabe que é ser o mais saudável possível que a gente quer, né? Ai, tô escutando, tá todo mundo saudável e tal. E você acha que tá super saudável fazendo mais, mas é isso, assim, o princípio da saúde, o que é bom, não quer dizer que o bom, mais do bom, nem sempre é melhor, né? Então, treinar é bom, então vou treinar 2 vezes por dia agora. Jejum é bom, então vou fazer jejum todo dia agora, né? E aí ela complementou, quando eu percebi que poderia me atrapalhar muito futuramente, eu fui voltando aos poucos com os alimentos de origem animal e diminui o jejum. Hoje menstruo normalmente, perfeito, tá? É isso. E aí, na questão da alimentação vegetariana, vegana, eu já peguei também né? Eu acompanhei uma vez uma mulher que ela era vegana e estava sem menstruar e ela corria. E no caso dela, ela consumia muita coisa derivada de soja. Então era tanto fitoestrógeno que acabava inibindo ali os hormônios naturais dela. Então, o fitoestrógeno da soja em excesso, tá, gente? Não quer dizer que todo mundo vai consumir soja. Mas como ela tinha essa noção, eu tenho que adequar a proteína e ia muito para soja, então isso estava inibindo, estava se conectando com todos os receptores dela e o corpo entendia que não precisava mais produzir estrógeno. Em 2 semanas que a gente mudou a alimentação dela, tirou tanta coisa de soja, adequou a proteína com outras coisas, ela voltou a menstruar. Então, isso realmente é muito legal, né? Desse ajuste. E aí, por isso que a menstruação é muito legal quanto a sinal de saúde. Pô, parei de menstruar, o que está acontecendo? Alguma coisa não tá legal. Ou tô menstruando a cada 15 dias, alguma coisa não tá legal. Comecei a menstruar e esse sangue não para de pingar, fica pingando ali 15 dias, alguma coisa não tá legal. E quando a gente tá com esse sistema bloqueado, esse sistema de aviso bloqueado, você vai lá se acabando e não tá percebendo, né? Então é muito legal essa conexão essa questão que a Amanda trouxe aí. Nossa, bem legal, porque eu sempre falo também que menstruar é um sinal de saúde, né? Uma das coisas que a gente considera quando vai começar a treinar e que eu pergunto é qual a data da sua última menstruação, né? Quando você menstruou? Porque não é raro que eu receba as mulheres que, não tô conseguindo emagrecer, não tô conseguindo ganhar massa muscular. Geralmente,
vezes não está fazendo o básico bem feito, mas olha que coincidência, a maioria não menstrua porque faz uso contínuo de anticoncepcional oral. Então, assim, eu já tive alunas que estavam há 15 anos sem menstruar. Gente, assim, pensando assim de forma individual, eu acho que a gente perde um parâmetro de saúde, né? Nossa. Fica sem começo, sem fim, aonde que eu tô, né? Dentro do treinamento também. E eu percebo, sim, não posso dizer para vocês hoje que existe uma evidência forte sobre isso, mas na prática eu visualizo essa dificuldade maior, sim, do emagrecimento para quem faz uso contínuo de anticoncepcional. Sim, dependendo do hormônio, né? Então, se é um hormônio à base de imitando, se é um hormônio que imita estrógeno, é 4 vezes mais potente do que o nosso próprio estrógeno. E aí, por isso que muita mulher, né, que desenvolve questões de trombose, pedra na vesícula e tudo mais. Se é um hormônio à base de progestina, que não é igual à progesterona, ela tem uma molécula muito semelhante à da testosterona. E aí ela pode desenvolver acne, queda de cabelo por causa do anticoncepcional e não tá sabendo. Então é uma coisa assim realmente tensa que muda o nosso metabolismo, né? Eu até fiz aquela comparação, eu quero fazer um post sobre isso, que é como alguém te dá uma cápsula e fala, olha, você vai ficar 15 anos sem fazer cocô, tá bom? A partir de agora, sem cocô, quando você quiser voltar a fazer cocô, você volta aqui e a gente te dá de novo uma cápsula para você fazer cocô. Então, assim, a gente bloqueia uma coisa fisiológica muito básica e achando que tá tudo ok, né? Então, é uma coisa muito louca mesmo. Ou você faz uma pausa de 7 dias, vai descer um pouquinho só de cocô. Imita o sangramento. Só vai sair assim o que tava há 1 ano atrás, mas o resto vai ficar. É muito louco. Gente, obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Thali. Eu acho que eu ia comentar mais alguma coisa, deixa eu só ver aqui. Ah, tá. Negócio de ficar sentado. A Camila falou que já estava começando a se mexer. Ah, tá. Lembrei que eu ia comentar. Ó. Porque a Ana Cristina, não sei por que motivo, ela falou que não pode comer quase nada para ganhar massa muscular. Eu sei que muito do que a gente falou aqui, proteína animal, leguminosas, muita gente não digere bem, tá? E com frequência eu recebo mensagem de vocês falando que vocês têm dificuldade de ganhar peso. E por que não dá para você simplesmente começar a se entupir de comida se você não tá com a digestão boa, gente? Porque você vai ficar estufada, você não vai conseguir digerir nada. Então, é muito importante a gente tratar essas bases antes da gente, às vezes pra gente chegar lá, a gente tem que trabalhar aqui primeiro, sabe? Então, não sei se é o caso da Ana Cristina, de algumas de vocês, mas às vezes a gente, com muita frequência, a gente tem que trabalhar a digestão antes de chegar onde a gente quer, tá? E até a proposta lá do Ciclos da Mulher também, a gente fazendo trabalha a digestão primeiro, estimula a detoxificação desses hormônios que estão parados aí, regula a insulina para não ficar tendo pico de insulina ao longo do dia, acumulando gordura toda hora, regula esse cortisol para o seu corpo não ficar em estado de estresse, você conseguir ganhar, recuperar a massa muscular. Então esse é um ponto importante. E aí outra coisa que eu quero mencionar, principalmente para quem talvez já foi minha aluna, já fez algum protocolo meu, em alguns protocolos terapêuticos, por mais importante que seja a gente manter proteína como base da nossa rotina, principalmente na fase lútea, quando a gente vai ter queda de triptofano e a gente precisa aumentar mais ainda essas fontes de triptofano para a gente não ficar ali, né, com toda aquela flutuação hormonal. Então, na fase lútea, mais importante ainda é a adequação de proteína. Mas quando a gente está fazendo protocolos terapêuticos, o que são os protocolos terapêuticos? Restauração intestinal, detoxificação, a FMD, que é uma dieta para estimular a longevidade, para a gente reduzir estímulos de doença autoimune. Dieta cetogênica, quando a gente quer estimular mitocôndrias, tudo isso a gente reduz proteína para um nível bem baixo mesmo, tá? Mas qual a diferença dessas dietas? Elas são dietas de 5, 7 dias, elas são dietas de curto prazo. São intervenções pontuais para uma restauração terapêutica e para você depois conseguir digerir e melhorar todo o seu processo, né? Seguindo ali com essa adequação, tá? Então, só para vocês entenderem que a nutrição ela tem muitas abordagens, muitas visões, não necessariamente uma coisa tá errada e a outra tá certa. A gente sempre vai ter muitas coisas da nutrição que quebram paradigmas e que elas podem estar certas porque elas estão trabalhando em uma questão específica naquele momento, tá? Então, só para vocês entenderem. E imagino que é assim também na educação física, né, Thali? Uma recuperação de lesão, uma recuperação pós-parto, gestação, onde faz adaptações para vocês.
tá? E aí, para as meninas que estão perguntando, as vagas para os ciclos da mulher já estão abertas. Vocês podem entrar lá já e já começar no primeiro módulo. Já tem até, inclusive, vocês fazem um oráculo de sintomas para entender as deficiências nutricionais. Vocês têm acesso a alguns testes caseiros para entender como está a saúde das adrenais, do cortisol. Vocês têm essa questão também de acessar exames, né? Então, ver o que tá bom, o que tá ruim. Essa aula vai ficar lá disponível lá no Ciclos da Mulher e eu já tô com uma aula pronta para gravar sobre proteínas, inclusive. Então, mais específico, vocês vão ter uma tabelinha ali dos alimentos. Porque a ideia é essa, vocês terem autonomia. Vocês não precisam de uma nutricionista 100% do tempo do lado de vocês. Vocês têm a autonomia com todo esse conhecimento que a gente passa. Então, 1 ano de acompanhamento não tem como sair igual. Vocês vão sair diferente. Mas com todo esse conhecimento que vocês vão adquirindo e essa autonomia, vocês vão saber adequar e teor de proteínas sozinhas, tá? É isso, então. Thali, muito obrigada. Foi ótimo, a gente precisa fazer mais lives, né? Falar muito desses assuntos aí, a gente discute tantas coisas, tá? Versus de treino. Obrigada, Por gente. nada. E aí, Thali, acho que dá pra ver aqui, mas... acabou minha luz. Mas o link, né? O seu Insta, fala pras meninas. Aqui é o Gestação em Movimento, porque o meu foco de trabalho é com gestantes, mas eu atendo mulheres em todas as fases da vida, né? Uhum. A ideia é que o treinamento seja adaptado para cada mulher, né? Dentro dos objetivos, sempre respeitando, né? Cada limitação, cada fase da vida, como a gente deu o exemplo aqui da perimenopausa, da amamentação, considerando tudo isso, né? Então, para quem quiser saber um pouco mais, é o Gestação em Movimento. Isso. Sigam a Thali, tá? Beijo, então, gente. Até a próxima quinta. Beijo, Thali. Tchau, tchau. Tchau, tchau.